Esse é mais um Conversas Terapêuticas. Se você gosta desse canal, curta, comenta e compartilha, porque o algoritmo do YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar para muitas pessoas que às vezes precisam conhecer essas histórias de superação, de motivação e informações que profissionais qualificadíssimos vêm aqui também ajudar a gente a cuidar da nossa saúde. Para hoje eu tenho uma pessoa muito especial, que além de ter uma história de superação incrível, é meu amigo pessoal, meu amigo queridíssimo, meu amigo amado, Emerson Sandin. E a gente vai conhecer um pouco da história dele hoje. Meu amigo, muitíssimo obrigado por ter aceito o meu convite. Estou muito feliz e honrada com a sua presença aqui. E muito bem-vindo, estou aqui muito feliz de estar recebendo você. Bom, a todos eu desejo um momento de felicidade. O que a Roberta falou de mim, eu falo dela em dobro. É uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, de participar de um grande trecho da sua vida, e ela também é um exemplo de superação. Então, por isso que eu acho que ela tem autoridade moral para poder fazer esse programa. Bom, eu, aos 4 anos de idade, minha mãe, na fazenda que morávamos, pediu que eu fosse ao quarto do lado, com uma lamparina, e para pegar alguma coisa. E eu simplesmente reparti o portal da porta ao meio. Ficou uma ferida, ficou uma cicatriz. A minha mãe percebeu que eu não enxergava bem, porque depois ela passou, eu lá no berço, ela passava a lamparina assim para cima, para baixo, e o meu olhinho não virava nem para um lado nem para o outro. Uhum. Fui ao médico, constatou-se que eu tinha um problema de visão, mas não falou o que era. E aí eu fui caminhando na vida até que, com 26 anos de idade, um médico aqui em Uberlândia, chamado Dr. Lauro Panucci, falou: olha, você sabe a doença que você tem? Ah, eles falam que é astigmatismo, etc. Eu falei, não, você tem retinose pigmentar e você vai ficar cego. Eu fui para uma praça aqui em Uberlândia, chamada Praça Tubal Vilela, ainda não estava reformada, tinha-se muito mais árvores do que há hoje, e chorei copiosamente. Eu contei, acho que, folha por folha daquela praça, né? Eu acho que eu nunca tinha olhado algo com tamanha profundidade diante do medo da cegueira. E eu tinha uma fobia interessante. Eu achava que quando eu fosse ficar cego, eu ia ter problema ia faltar ar pelo fato de ficar cego. Aí eu descobri que depois de cego, a gente respira pelo nariz e não pelo corpo. Ah, essa foi boa. De Sabe? fato. Mas o médico falou pra você na lata, assim? Sem nenhum preparo Na, psicológico nem nada, simplesmente na, jogou na, na sua na, cara, vai ficar cego. Mas na, o prognóstico que ele deu nessa época, ele falou que isso aconteceria rápido, lento, como é que seria? dependeria, porque essa doença é progressiva, degenerativa e congênita, ou seja, ela pode durar algum tempo, Uhum. menos tempo, enfim. Aí ele falou para mim que era algo que ia me acontecer. E de Uhum. fato aconteceu. Acabei ficando cego e tal. No momento da minha cegueira, eu sou procurador federal aposentado, no momento da minha cegueira eu estava no auge da minha carreira. Foi um baque, ou diria Freud, um corte narcísico profundo, quer dizer, né, deu uma depressão enorme, mas tinha que superar. Ia fazer o quê? Mas você foi. Antes disso acontecer, você já tinha quanto da sua visão comprometida? Eu estava a menos de 30%, quando eu pedi aposentadoria, que é a cegueira legal, abaixo de 30%, e
já era bem comprometido, e quando eu fiquei deveras cego, eu tinha 0,5% de visão. Né? E a Roberta sabe de algumas peripécias muito interessantes. E nós ficamos assim, e esse bate foi enorme. Eu tive até um divórcio por conta disso, não por responsabilidade da primeira esposa, não, fui eu que queria uma babá. Eu estava tão desesperado que eu não queria uma esposa, eu queria uma babá 24 horas do meu lado. Não tinha como, né? Já tinha 2 filhos, né? Já tinha 2 filhos, e ela é minha amicíssima até hoje, né? Então, foi uma decisão incomum, e nós descemos de mãos dadas para falar que nós íamos nos separar, os meninos, logicamente. Bom, foi um baque para mim também, essa separação, mas temos que superar. Aí eu fui com um segundo relacionamento, um relacionamento de 12 anos e 3 meses, uma mulher que eu tinha um amor incrível por ela, mas incrível mesmo. Aí uma manhã ela vira para mim e diz assim, nosso relacionamento acabou. Tinha que superar. Era uma crise de superação, que eu vou contar. Ela era muito companheira, andava de lancha comigo, tirou a RAIS, que é a habilitação para lancha, para andarmos juntos, e assim por diante. E foi um momento assim muito difícil também, né? Quer dizer, sumiu ela e a filha eu cheguei a colocá-la como se filha minha fosse, passei com o meu nome, e sumiu também. Dói às vezes à noite quando eu acordo e lembro da filha, dói muito, muito mesmo, sabe? Mas vamos superando. Esses dias eu estava em São Paulo com a minha filha, Ana Letícia, e eu disse assim, poxa, eu podia encontrar fulano aqui, porque eu gostaria de perguntar para ela uma única coisa. O que a levou a tomar essa decisão tão de repente? Eu só queria saber isso, não queria mais nada. Eu não queria pedir para voltar, nada disso, que eu respeito a liberdade de cada um. Enfim, foi mais um baque. E aí agora, este ano, eu tive um presente de aniversário, exatamente no dia do meu aniversário, eu tive um AVC. Eu aproveitei, a minha atual esposa é médica, vocês viram que eu não paro, né? Já estou na terceira. Qualquer coisa, vamos passar o Fábio Júnior e vamos embora. Não vamos... Antes do AVC, vamos contar na cronologia. Você teve Covid e aí quase... Esse ser humano que nos fala, esse amor de criatura chamado Roberta, ela fez tudo que não podia ser feito. Ela trocou o crachá com o meu cuidador para ir me fazer uma visita, no momento que não era permitido visita. E ela foi lá com a doença autoimune, imunidade baixíssima. É verdade, estava com a doença autoimune, imunidade baixíssima. Me aparece esse ser humano lá. Veja bem, foi muito bom. No segundo dia, ela fez uma prece, fez todo um momento de entrega pessoal. Foi muito bom mesmo. Foi algo assim, um alívio, um bálsamo. E ela me aparece lá 2 vezes, não foi só uma, não. Foram 2. E não peguei Covid, olha só. E não pegou Covid. E eu tive 13 paradas respiratórias.
13. E foi um Covid que foi assim, avassaladora, né? Que pegou você, pegou a sua esposa, o seu sogro, o seu pai. E o seu sogro e o seu pai vieram falecer por causa da Covid. E aí pegou você. A Elisa também ficou muito ruim, né? Mas se recuperou, graças a Deus. Foi isso. Depois do Covid, a sua saúde nunca mais foi a mesma, né? Então aí você acabou tendo um AVC. Falávamos isso ontem, eu e a Elisa, à noite. Nem a minha e nem da Elisa. A nossa saúde nunca mais foi a mesma. A Elisa agora está com hipotiroidismo bem significativo. Nunca tinha tido isso antes, Roberta, nunca. Tá? Eu peguei o AVC, antes do AVC eu tive uma questão com cortisol, você lembra que eu acordava às 6 da tarde, e foi um momento, assim, terrível também. Acho que são sequelas, assim, que... Né, porque o meu AVC, o AVC o AVC é do AVC. O AVC, vamos deixar o AVC para o AVC. O AVC, ninguém descobriu a causa. Não tem obstrução, não tem problema cardíaco, não tem alteração de pressão arterial, não tem... E eu tive o AVC, tive uma questão foi neuromuscular, a região que pegou, deixou algumas sequelas, e se formos olhar de um modo geral, uma sequela ficou grave, mas as outras ficaram muito leves, uma ficou muito grave mesmo, e aí as coisas caminharam. Estamos aí para fazer uma reoperação em abril, possivelmente, dessa sequela mais grave. E, enfim, esse ficou grave. Eu até falei assim, Deus, por que o senhor não me deixou assim de pezinho torto, mãozinha torta, e não deixasse essa sequela que ficou mais grave, né? Porque essa sim a gente administraria, é brincadeira. Mas vai aí, que ele leva. Aí eu gostaria de falar com você sobre a questão da cegueira, que eu acho que foi a primeira que você precisou superar e a que você precisa superar ainda hoje, dia após dia. Né? Todos os dias você supera um pouco essa questão da cegueira, porque são limitações, né? A sociedade ainda não está preparada para ter pessoas com diversidades de capacitação, né? Eu escutei um termo esses dias que eu achei super interessante. Uma pessoa falou assim que se recusa a comentar que as pessoas que têm algum tipo de diversidade, assim, ou a pessoa é cega, ou ela é surda e muda, ou ela tem alguma dificuldade de mobilidade, tetraplégica, ele fala assim que se recusa a chamar essas pessoas de deficiente. Porque não é que elas são deficientes, é que elas mudaram as suas capacidades. Porque, por exemplo, uma pessoa que tem cegueira, ela precisou desenvolver uma audição muito mais apurada. Ela precisou desenvolver um olfato muito mais apurado. Então, como é que ela é deficiente se ela tem uma audição muito melhor do que de qualquer pessoa? Então, ele fala assim, foi um deslocamento de capacidades. Ele fala dessa forma. Muito bom. Eu achei muito interessante. Adorei a ideia. Né? Adorei a ideia. Adorei. Ele fala que todas as vezes que a gente tem uma pessoa que a gente acha que ela está deficiente, na verdade ela tem um deslocamento de capacidades. E com certeza ela tem capacidades muito mais apuradas do que qualquer pessoa, porque a outra área da vida dela deixou de funcionar. Então, falando sobre isso, sobre a questão da sua cegueira, eu acho que é algo que ensina tanto a gente, me ensinou já tanto nessa convivência que a gente tem, né? Inclusive, eu ganhei uma habilitação para dirigir cego, né? Depois de meter a sua cara na árvore, depois de te deixar cair no buraco. E depois de chutar o lixo? Isso. Depois disso, aí sim eu fui aprovada, aí eu passei no teste para habilitação para dirigir cego. Mas me conta, eu quero saber assim de você, qual foi o pior momento
é até hoje que você viveu em relação à cegueira? Foi no momento que o médico falou isso? Foi no momento que ela de fato aconteceu? Foi ter perdido o casamento? Foi ter tido que aposentar de uma profissão da qual você estava muito bem sucedido e amava? Todos esses momentos, eu diria que são concomitantes. Aham. Já que você falou em deslocamento de habilidades, de capacitação, vou escrever uma matéria. Eu estava bastante entristecido com a qualidade, com a condição de cego. Eu ia começar a minha matéria assim: estou cansado de ser cego. Uhum. Por exemplo, eu fui fazer um token para assinatura digital. Uhum. Eu não tenho mais impressões digitais, porque faz 21 anos que eu não pego no livro. Não perdi a aspereza, vamos dizer assim, de todas as polpas digitais. Aí chegamos lá, eu e um amigo meu, Robson, advogado, etc. Inclusive, por coincidência, ele advoga para essa empresa, e a moça não sabia. E aí nós fomos lá. Aí a moça falou, pegar e colher a impressão digital. Aí não deu, ela passou álcool, não deu, pediu para esfregar as impressões no cabelo, não deu, ela falou, olha, não tem impressão digital. Eu falei, não tem impressão digital. Mas eu vou tirar uma foto do senhor com data e hora, juntamente com o seu documento, e a gente entrega o token. Bom, para mim isso era o óbvio. Uhum. Eu achava que eu ainda era eu. Aí chegou, fez isso, a supervisora dela falou, não pode. Não pode por quê? Ele não tem impressão digital. Eu falei, moça, eu pareço com um sujeito que está na minha carteira? Se você tirou a foto com data e hora, mas o senhor tinha que ter impressão digital. Eu falei, e se eu fosse uma pessoa que não tivesse os dois braços? Como é que eu faria? Eu ia ter que botar os dois pés? Aí ela, mas olha, é o seguinte, está aqui o meu amigo, ele é advogado da empresa, ele vai ligar para a empresa, exatamente narrando o que está acontecendo, e nós vamos chamar a polícia e vamos fazer um flagrante de discriminação. Conclusão, o token veio, tá? Mas quer dizer, é preciso gritar muito, é preciso espernear muito. A pessoa que tem habilidades deslocadas, eu gostei demais disso aí, ela precisa espernear muito, Roberta. As coisas para elas têm que ser muito complexas, você está entendendo? Muito obrigada, muito suada, né, para ter coisas mínimas. Eu fui abrir uma caderneta de poupança na Caixa Econômica com um fito exclusivamente filantrópico, era para eu jogar na cena, tá, no aplicativo que viria. Aí eu cheguei, eu e meu advogado, mas não era porque eu fui com o advogado, é que o advogado foi comigo porque ele ia resolver umas outras coisas. Uhum. E aí chegamos eu e o Murilo lá, não, abre no agente bancário. Aí passamos a rua, aí entramos nós dois, eu segurando no braço dele. Abre-se conta poupança aqui? Sim, senhor. Eu dei mais uns 2 passos. O senhor é deficiente visual? Sim. Deficiente visual não pode abrir conta poupança. Ué? Falei, moça, até bebê se pode abrir conta poupança para bebê, não pode para deficiente.
Lá foi de novo uma briga e tal, lá, 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 Qual lá. foi a justificativa? Não, porque o deficiente visual, ele não tem a faculdade de ver, então ele pode estar abrindo uma conta poupança e alguém pode estar usando a conta poupança dele fora, moço. Eu ainda sei por senha. E outra, se alguém quiser usar a minha conta poupança para botar 10 milhões lá, não tem problema não. É. E outra coisa, isso aí, questão de segurança, era um problema seu, não é do banco, né? Ele abre a conta Não, pra você, claro, problema meu, muito bem né? dito por você. Então, o que eu quero dizer para você? Eu quero dizer para você que a consciência das pessoas com as capacidades deslocadas, nunca mais eu vou falar pessoas com deficiência, com as capacidades deslocadas, a consciência das pessoas com relação a isso é muito complexa, É. sabe? Eu fiquei num hotel em São Paulo agora que eu fiquei espantado de ver o hotel. O hotel tinha um andar específico para pessoas com necessidade. O, o, o hotel, se eu não descesse, por exemplo, para tomar café da manhã, só a Elisa descesse, um dos garçons da manhã montava o café do jeito que ela falava, levava até o quarto, Nossa, é. sabe? São coisas que faz É diferença, né? A chance de você demais. voltar lá é muito maior do que qualquer outro lugar. Não, já estou lá todas as vezes. É, né? Então, é o, o check-in, o check-out, desculpa. O check-out, não, o senhor fica tranquilo, porque no check-out o senhor tem prioridade. É. Sabe? Você fica pensando assim, pô, eu estou na Europa, Você se sente especial, né? Se sente cuidado. E é o mínimo, né? cuidado, é o mínimo, É, e a gente, assim, sabe? a gente que tem todas as faculdades, assim, funcionando, sem ter que deslocar, né? São coisas que a gente também não para pensar. Que às vezes a gente precisa de ajuda de vocês para mostrar pra gente que a gente tem que pensar em políticas públicas, a gente tem que pensar em questão de enquanto sociedade civil, a gente tem que pensar sobre soluções, que às vezes são simples. Por exemplo, eu vou me defender aqui de quando eu deixei você cair no buraco, quando eu enfiei sua cara na árvore e de quando eu fiz você chutar o lixo. Olha só, as calçadas têm péssimas condições. Aí, Exatamente. e como eu enxergo, eu peguei no seu. Você pegou no meu braço, né? Eu te dei meu braço, você pegou e eu fui andando normalmente. Aí você caiu no buraco, eu falei, opa, peraí, não é porque eu tô enxergando, eu tô desviando, ele não tá, então eu tenho que cuidar, né? Aí fiquei demasiadamente preocupada com o chão. E aí fiquei olhando no chão pra ver se você não caía em buraco nenhum. E aí não olhei pra cima e fez sua cara na árvore. Porque eu não olhei pra cima. Porque assim, são coisas que a gente desvia sem perceber no automático. E a gente não pensa, olha, vamos deixar as nossas calçadas melhores. Não é porque não só quem tem a condição da cegueira, mas e pessoas cadeirantes? Como é que Não, transita? não transitam. É, Olha só, você chega, você vai para a Alemanha, você vai para, por exemplo, para Colônia, na Alemanha, ou você vai para Berlim, enfim, você vai para qualquer cidade alemã. Só estou dando a Alemanha como um exemplo. A calçada é absolutamente plana e tem rampa nas esquinas. Quer dizer, aquilo dá até vontade de ser cadeirante, sabe? Porque aqui, Deus me livre. é. Aqui, Aqui, aqui na cidade que eu tô morando, né? Eu tô morando em Macaé, no Rio de Janeiro. E aí, recentemente, eles colocaram o botão no semáforo. E aquilo fica pitando pra mostrar pra gente quando tá verde e quando não tá. E aí eu falei pro meu marido, falei assim, olha, como que isso é importante? Porque hoje em dia, depois de te conhecer, eu presto atenção nessas coisas. Coisa que antes eu não fazia porque a gente não conhecia ninguém, né?
E aí hoje eu presto atenção, falei, olha como isso é importante. A pessoa que não enxerga consegue, através do barulho, identificar se está verde para ele ou não. E além de fazer barulhinho, ainda tem uma voz eletrônica que fala se pode atravessar ou não. Aí ele falou assim, você sabe que isso é bom não só para quem não enxerga, mas para a gente também, que às vezes a gente está tão distraído, e aí vem um som e te alerta e você presta atenção na hora. Falei, Verdade. por que não faz isso então em todos os semáforos, né? Por que não tem essa... E não é caro. Se fosse uma coisa de um preço exorbitante, tá? Não é caro assim, não, sabe? E outra, eu acho que para o bem-estar da população, nada é caro, sabe? Nada é caro. São impostos que a gente paga mesmo, né? Tem que ser revertido para nós. Exatamente. Os capacidades deslocadas, você viu que eu apropriei do tema, eu vou escrever. Gostei, adotei. Eu vou colocar assim, eu vou colocar várias situações nessa matéria e ver se não é mais necessário gritar tanto para conseguir almejar um direito, que é um direito seu. Você não está pedindo favor. Parece que você está pedindo um favor. Não é um favor, é um direito seu. É um direito, está lá, tem o Estatuto da Pessoa com Deficiência, estão lá elencados os direitos. Discriminação, por exemplo. Discriminação é um crime com uma pena razoável e inafiançável. Mas todo mundo, não, deixa para lá. O problema do deixa para lá é algo que me incomoda muito, porque assim a gente não melhora, sabe? Porque todo mundo deixa para lá, deixa para lá e deixa para lá. É verdade. E eu acho assim, que você ainda está numa situação tão diferenciada que você, graças a Deus, tem uma condição financeira boa, que você, graças a Deus, goza de uma rede de apoio muito boa e que você tem uma condição diferenciada. Imagina quem não tem. Outra coisa que te difere também, você tem um conhecimento, um nível intelectual muito acima da média. Isso também que traz um diferencial para a sua situação, para você não aceitar essas dificuldades que as pessoas tentam impor para você. Então eu fico pensando assim nas pessoas que não têm. Eu também. Como que faz? Porque a sua briga, eu conhecendo o seu coração, eu sei que a sua briga não é só por você. Que você pensa no próximo, que você pensa em outras pessoas que estão vivendo essa situação. E aí eu fico pensando assim, olha, se para alguém que tem uma condição financeira boa, que tem um nível intelectual acima da média, é difícil, imagina para quem não tem. E você, Roberta, não sabe a maior. As pessoas que nos cercam, às vezes, dizem assim, como você é encrenqueiro. Eu sei. Quer dizer, buscar o direito é ser encrenqueiro. Sim. É algo assim que, né, quer dizer, você tem que ser um cordeiro de uma situação tão injusta. Quer dizer, como é que fica? Você ficando à mercê de situações como tal, não dá. Eu realmente faço parte da Comissão Nacional de Acessibilidade, juntamente com a Débora Praxis e outros, que é outra guerreira incrível, e ela faz essa parte da busca do direito também. Ela é psicanalista também, a Débora. Então, ela tem tido um trabalho muito bom. E as pessoas, na verdade, agora visão psicanalítica, as pessoas que não estão deslocadas das suas habilidades têm medo de conviver conosco porque têm receio de que um dia as suas habilidades também sejam deslocadas. É contagioso? É contagioso. Ninguém avisou, hein? Lacan diz isso, está entendendo? E você não. Quando eu falo você, são todos nós. Temos medo de que aquilo
chegue até nós, que a gente fique cego, que a gente sofra um acidente, que a gente isso, que a gente aquilo. Então, por isso, a gente cria uma barreira para não ver, para negar essa probabilidade existencial. Olha que coisa interessantíssima. Sim. Mas você não acha que as pessoas têm também o medo de que você dependa delas em algum momento? Ah, se eu me Sim, aproximar demais, ele pode precisar de mim, aí ele depende de mim o tempo todo. sim, claro, claro, concordo plenamente. Ele vai depender de mim, ele vai querer que eu empurre a cadeira, ele vai querer que eu Sim. atravesse a rua, ele vai querer isso, ele vai querer aquilo, ele vai me ocupar de uma forma que não é a meu desejo de fazê-lo. Claro, concordo com você, algo que, aliás, eu não tinha pensado. Passei a pensar agora após a sua reflexão. Como se fosse um Sabe? peso, né? Um peso. E, Ah, já escutei isso, inclusive. e você se sente um peso? Ah, que pergunta difícil. Todos nós, de capacidades deslocadas, quero crer que sintamos um peso. Por quê? Porque nós não rodamos sozinhos. Nós somos um carro que roda sempre sendo puxado pelo outro carro. Uhum. Você O está carro precisa entendendo? de um motorista, né? É Você é, exato. você é sempre o passageiro. Eu sou sempre o passageiro da história, sabe? Então, isso é muito. Não adianta dizer que não represente um peso, porque representa. Uhum. Né? Negar isso é negar uma realidade muito real, né? Sendo redundante. Pra mim isso aí era o contrário, né? Eu sinto muito da gente não morar na mesma cidade mais, que eu senti um profundo prazer em te ajudar em fazer as coisas, que eu era mais ajudada do que nunca. Você não sabe como mudou a minha vida em diversos aspectos ter convivido com você esse tempo que a gente pôde ter essa amizade profunda aí. Eu também adorava sair para tomar café com você, conversar com você. Ficou uma lacuna, ficou um buraco, sim. Isso É, não ficou, te levar pra sabe? fazer exame, ir com você ao dentista, coisas pequenas assim, né, que eu podia fazer, mas que pra mim era um prazer imenso. Eu estava escovando o dente hoje, desculpa, no dia da live eu tenho que escovar o dente. Ah, tá. Eu estava, eu E nem estava, é sábado, hein? eu estava escovando o dente, estava me lembrando quando você e o André me levaram lá naquela clínica especialité, Sim. com a doutora Cristina, que eu amo, e aquelas coisas gostosas, sabe, assim, eram muito espontâneas, muito carinhosas mesmo, carinhosas no sentido de amorosas, de afetivas. Porque pra mim é o contrário, assim, enquanto eu sei que convivendo com você eu sei, né, que essa questão do peso para as pessoas às vezes é uma coisa que você sente, mas eu via com outro olhar, né? Eu vejo no sentido de aprendizado. A gente poder compartilhar, né? Eu acho assim, que você foi um professor, pra mim ainda é, né, um professor. Tanto que eu não te deixo, né? A gente tá morando longe e eu tô sempre te mandando áudio, te ligando, você também, porque é uma coisa que me ensina muito, eu aprendo muito. Eu fico muito honrada É, com isso. a distância não nos matou. Não, tanto que a gente vai passar por aí, né? Na ida não dá pra gente se ver e eu tô na volta esforçando para que a gente se encontre, porque você não vai fugir de mim tão cedo. Não é fácil, não. Não é fácil escapar de mim. Que coisa boa, fico feliz. Quero ser pego por você. Ó, oh. Passaremos aí. E nessa situação toda que você vivenciou e vivencia todos os dias em relação à cegueira, em algum momento você teve uma depressão tão forte assim a ponto de não querer viver mais? Porque eu sei que você passou por depressão muitos anos da sua vida, ainda passa, né? Porque a depressão não tem cura, mas amenizou bastante. Em algum momento você falou assim, olha, eu não quero mais existir, não aguento mais essa dificuldade? Teve. Na cegueira, teve. Porque eu ainda enxergava,
não era lá a melhor visão do mundo, mas era uma visão que dava para ver as flores. Aí isso desapareceu, aí teve sim um desejo de auto-extermínio. Fiz um tratamento mais rigoroso, passei 17 anos sendo tratado como um depressivo, para depois ser realmente bem diagnosticado como bipolar tipo misto. Aí, com essa medicação, eu readquiri uma vontade de viver muito grande, porque foi a medicação correta. Conduta correta leva a medicação correta. Falo isso Né? direto, né? O diagnóstico faz total diferença. A pessoa erra o diagnóstico, ela erra o tratamento. Exatamente. Isso aconteceu comigo. Aí eu faz uns 5 anos, por aí, um pouco mais, um pouco menos, não sei. Mudou totalmente. O momento que eu estou passando agora também é extremamente desafiador, Sim. mas já está bem mais tranquilo, consigo dormir bem. Essa noite eu estava assim, tão ansioso para esse nosso encontro que eu acordei várias vezes querendo saber a hora que era, sabe, assim, mas de prazer, não era de ansiedade, de Ruim, né? desprazer. Uhum. Era ansiedade de prazer, nós vamos nos encontrar, sabe, aquela coisa, nós vamos nos encontrar, vou encontrar uma pessoa que eu tenho um amor incrível, quer dizer, é algo assim muito gostoso, muito gostoso. Que bom, fico feliz de saber. Se você tivesse passado esse momento que você está passando agora desafiador, que são as sequelas do AVC, que para mim são sequelas do Covid também, né? Eu acredito nisso firmemente. Eu também. Se você tivesse passado por isso, no momento que você estava tratando da depressão, maltratado por ter o diagnóstico errado, você acha que tinha sido um fator que teria feito você talvez desistir? Não tenho dúvida, eu tiraria o talvez. Eu desistiria. Eu desistiria porque eu não viria luz no fim do túnel, porque era muito sufocante. Eu tomava as medicações, cada vez mais sufocavam, Uhum. mais angustiava. Então, isso foi terrível. Eu imagino. E aí, eu tenho algumas perguntas aqui que eu nem lembro se eu particularmente já te fiz, mas eu acho que é de curiosidade das pessoas que elas vão gostar de saber. Fica à Mas vontade. uma pessoa que tem uma capacidade deslocada no caso da visão, que a pessoa não enxerga. Ela sonha como? Com imagens? Ah, sonha. Só que eu tenho uma dúvida danada. Eu já enxerguei. Então, eu posso ter feito imagens que estão gravadas no cérebro. Eu fui atrás de pessoas cegas de nascença. Elas sonham sem imagem. Por quê? Porque elas não fizeram imagem para o cérebro. Com vozes? Com vozes, não. Todas as outras capacidades que estão íntegras, elas sonham. Agora, aquela que está deslocada, ela não sonha. Eu sonho colorido. Por quê? Porque eu já vi. Então, temos dois vieses. Quem já enxergou, sonha colorido. Quem não enxergou, sonha preto e branco. Há quanto tempo, há quantos anos você está cego? Desde 2001. 23 anos. E as coisas mudaram muito de lá para cá, né? Muitas coisas que existiam não existem mais e coisas que surgiram novas aí que você visualmente não teve contato. Quando você toca essas coisas ou quando elas são descritas para você, você rapidamente forma uma imagem? Forma. Eu procuro chegar para mim uma coisa que eu nunca percebi enquanto enxergava, eu formo uma imagem.
Formo sim, o mais rapidamente possível. Pode não ser a imagem real, mas a minha imagem. Entendi. E rostos, também você imagina? A Roberta é um bom exemplo. O rosto, eu peguei no rosto da Roberta, assim, para conhecer como é que era a Roberta. Nós cegos, é quase um assédio sexual. Nós cegos, para conhecer uma pessoa, seja homem, seja mulher, nós conhecemos por apalpação. Não tem jeito. A gente não... Como é que a gente vai conhecer? O cabelo. Um dia ela falou para mim assim, olha, eu fiz um corte de cabelo com um designer, não sei das quantas, etc, etc. Aí eu passei a mão no cabelo. Achei aquela coisa mais linda do mundo. Não esqueci nunca mais aquele retrato que eu fiz daquele cabelo. Então, você lembra? Eu vou acrescentar aí, você falou assim que os cegos precisam tocar para conhecer, né? Então vou acrescentar os cegos e os goianos. Como eu sou goiana, diz que goiano só enxerga com a mão. Tudo a gente tem que pegar. E é verdade, eu vou em qualquer lugar que tem uma parede com textura, por exemplo, diferente. Enquanto eu não pego, parece que eu não vi. Parece que eu não sei o que é. Então os cegos e os goianos só enxergam tocando. Então, se o cego for goiano, então... Ele tem que tocar 2 vezes. Exatamente. É isso aí. E outra pergunta. Quando você ficou cego, foi gradativo até um certo ponto. Teve um ponto que você dormiu enxergando pouco e acordou sem nada de visão? Teve. Não vou dormir. Eu fui fazer uma cirurgia de catarata. E quando eu entrei lendo jornal da cidade, quando eu saí da cirurgia, eu já era cego. Qual foi a sensação quando você abriu os olhos e percebeu que não enxergava? Um terror, uma sensação de terror, olha, é algo assim absurdo. O chão some dos pés. É algo, sabe, inigualável. Não sei nem dizer, eu só sei falar que é um absurdo o momento. É algo assim, meu Deus, nunca mais, acabou. Você chegou a saber assim, de imediato que era para sempre, ou em algum momento você imaginou que pudesse ser temporário até o médico te falar? Não, ele falou para mim que era para sempre. Alguma coisa que deu errado na cirurgia? Foi, mas não na cirurgia. Eu fui premiado por uma lente estragada, que entraram 3 delas no Brasil. 3 delas no Brasil. 2 foram para a Unicamp e uma foi para o Emerson. Na Mega Sena não dá para ganhar assim, né? Não, mas para ganhar a lente estragada, o Emerson ganha. E o que aconteceu? Essa lente estragada, ele colocou porque você estava com catarata, né? E aí ele colocou essa lente? Porque não tem jeito de você olhar o médico, parar, abrir a lente, colocá-la no microscópio. Não, ele abre a lente e implanta a lente. E a lente era da Allergans, uma das melhores lentes americanas. E aí passaram-se cerca de 4 anos, não existiam aparelhos como hoje, tomografia computadorizada dos olhos, para saber o que tinha nessa lente. Um outro amigo meu, lá em Cuiabá, falou, vamos tirar a lente, porque essa lente está estragada. Tiramos a lente. Quando ele pôs a nova lente, eu cheguei a ler, tá? Vibramos todo mundo, só que deu o chamado glaucoma secundário, que é proveniente de resíduo que fica na hora que limpa para pôr a outra lente. Não é a culpa do oftalmologista, não dá para botar um lava-jato dentro do seu olho. Então, foi o que aconteceu. E aí, acabou. Ou seja,
não era para você enxergar mesmo, né? Nessa vida não era para você enxergar. Eu não tenho a menor dúvida. Você está entendendo? Tudo deu errado, entre aspas, para dar certo. É, isso é verdade. E em algum momento você processou essa empresa que fez essa lente? Eu até pensei em fazer isso. Ah, mandou o meu oftalmologista lá de Cuiabá, mandou para uma perícia lá na Unicamp, os caras fizeram o laudo, que a lente estava estragada e tal. Eu pensei, nossa, eu vou ficar revivendo isso. Não vou reviver, não, chega. Fechou. Isso é para mim, vamos aceitar, porque não vai mudar o mundo por 3 casos. É. Aquilo que você não aceita te deprime e aquilo que você aceita te transforma. Não é isso? Exatamente. Exatamente. De tudo isso que você viveu, de todas essas superações que você vem passando ao longo dos anos. E agora, por último, essa aí, né, que você ainda está em processo, que ainda vai fazer cirurgia e tudo. Qual é a maior lição que você tirou de tudo isso? Para você falar assim, olha, esse aprendizado eu quero passar para as outras pessoas. Ter coragem de enfrentar os desafios, sem expectativa. Um sonho, mas sem expectativa. A psicanálise não trabalha com expectativa, ela trabalha com desejos. Então, vamos sermos desejantes, mas sem expectativas. Vamos sonhar, vamos imaginar coisas boas, mas se não der, o que será da minha vida? Sua vida será a mesma coisa que foi antes. Talvez com um deslocamento de capacidade, mas nada assim absurdo em relação ao que foi antes. Então, vamos centrar isso aí e vamos caminhar. Eu acho que o importante é tirar as expectativas. Essa cirurgia que eu vou fazer é uma cirurgia que tem que dar certo. Não, é uma cirurgia que vai ser feita. Eu tenho um sonho que transcorra da melhor maneira possível. Eu tenho um desejo que transcorra da melhor maneira possível. Mas, e se não transcorrer? Não transcorreu. Até porque, assim, a gente não pode colocar expectativas, principalmente nas coisas das quais a gente não controla, né? Você controla a sua vontade de ir lá e fazer a cirurgia e tal, mas você não controla o resultado dela. Você não controla até o momento da cirurgia, né? O médico, né? Você que controla. Então, tem que entregar, né? Fazer o seu melhor e entregar. Exatamente. Por isso, sonhem. Sonhem com o melhor possível, mas entregue-se ao mundo dos sonhos. E caminhamos. Se o sonho se realizar, maravilha. Se não realizar, busque outro sonho. Sonho com imagem, sonho colorido, são sonho esses colorido. Sonho com imagem, colorido, sabe, com tudo, com cheiro, com tudo, um com sonho tato, real. Isso. Oi? Com tato. Exatamente, um sonho real. Um sonho que você não saberia dizer se era realidade ou se era sonho. Eu acho que isso é importante. E o que eu estou percebendo assim também, né, na nossa conversa, que além dessa lição que você aprendeu, acho que você aprendeu muito também a viver o hoje, né? O agora. Como aprendi? Tá. Eu tenho que aguardar até fim de março para passar numa consulta. Isso está me mostrando o seguinte: calma. E fim de março ainda pode ser que não seja o momento de abril fazer essa intervenção, não. Tá bom. Vamos deixar para que seja feito num tempo específico que o melhor possa acontecer. Sim. E o que você acha que fez você ter tamanha resiliência, ter essa visão de mundo que você tem?
Você acha que a espiritualidade fez total diferença para você suportar tudo isso? Sem a espiritualidade eu seria um nada. Por quê? Porque eu viria tudo pelo plano da matéria. E pelo plano da matéria, tudo é muito relativo, tudo é muito rápido, tudo é muito entrópico, ou seja, para desaparecer, etc. E pelo mundo pela visão, pela proteção espiritual, tudo é muito definitivo, tudo é muito tranquilo, tudo é muito sereno, tudo é muito sábio. Então, a diferença para mim é você agarrar no que é transitório ou você estar do lado do que é não transitório. Eu prefiro estar do lado do que não é transitório. Até porque tudo aqui passa tão rápido, né? Sim. Eu tô até pensando aqui, formulando aqui um vídeo para gravar, para deixar aqui no canal sobre isso, sobre que as pessoas que eu conheço que são mais resilientes, que têm o maior equilíbrio emocional e mental, são pessoas que desenvolvem a espiritualidade. Não estou falando de religiosidade, estou falando de espiritualidade. Sim. Que até os ateus podem construir essa espiritualidade dentro deles. Einstein era de uma espiritualidade a toda prova e não tinha religião nenhuma. Sim. Quer dizer, só estou pegando um exemplo. Então, Voltaire tem uma frase que eu gosto muito. Você acredita em Deus? Voltaire responde. No Deus que os homens fizeram, não. Mas no Deus que fez os homens, eu acredito. Olha, perfeito. Amei. Muito bom. Vou adotar Voltaire agora. Você vai adotar os das capacidades, eu vou adotar Voltaire. Adota o Voltaire, eu vou adotar o capacidades deslocadas. Isso aí. Meu amigo, ó, falaria com você o dia todo, você sabe bem disso. Inclusive já passamos, né, várias horas assim falando sobre tudo, conversando sobre a vida, desafios, falaria com você aqui, mas infelizmente o nosso tempo aqui se encerrou. Tenho certeza que muitas pessoas vão aprender muito com a sua história, além de se emocionar. Quero te agradecer demais por essa disponibilidade de estar aqui e eu estou muito feliz com a sua presença. Obrigada mesmo. Eu que agradeço essa possibilidade que você me deu. Matei a saudade de ouvir sua voz por algum tempo, mas continuo, certo? Além dos nossos telefonemas. E eu queria muito poder vê-la, mas essa capacidade ficou deslocada. Então você me ouve mais do que ninguém. Até sua extrasístole. Mas foi um prazerzão mesmo, tá? Estou sempre à disposição no que eu puder ser útil. E quando você voltar aqui em janeiro, vamos sair, vamos no shopping, vamos batermos um papo mais e conhecer a Dona Lívia também. Você vai adorar, tá uma princesa. Mas de onde ela veio, né, os pais que ela tem, não podia ser diferente. Obrigadão, meu amigo. Muito obrigado. Tudo de bom. Fica com Deus. Para você também. Esse foi mais um Conversas Terapêuticas. Se você gostou dessa história, curta, comente e compartilha para o algoritmo do YouTube entregar para mais pessoas, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão aprender através dessa história e de tantas outras que estão aqui no canal. E eu conto com vocês para o próximo episódio. Muito obrigada por estar aqui e a gente se vê no próximo episódio.